Na live de hoje, eu vou apresentar para vocês os 6 pilares do método Fórmula de Viagem. Mas antes de começar a falar dos pilares, eu vou falar só brevemente aqui do método, porque nem todo mundo conhece, algumas pessoas são novas aqui no Instagram, então eu vou falar um pouquinho, não só no Instagram, no Facebook também, que eu também tô ao vivo no Facebook. Então eu vou falar rapidamente o que é um método, tá? Eu desenvolvi nos últimos 7 anos um método de planejamento de viagens que me permitiu fazer viagens muito mais bem preparadas e mais econômicas também. No meu caso, eu cheguei a economias de 50% em comparação a viagens que eu tinha feito antes, sem ter muito conhecimento. Só que aí eu percebi que o método não servia só para mim, que eu poderia ajudar outras pessoas com esse conhecimento. Eu comecei então a fazer consultorias de viagem em 2017. E aí eu pude testar que realmente funcionava para outras pessoas. Depois eu criei aqui o Instagram, o canal, enfim. E em algum momento isso acabou virando um curso, né? O método virou um curso onde eu ensino todo passo a passo para as pessoas que querem planejar suas viagens por conta própria, numa maneira mais rápida e mais prática, porque aí todo o conhecimento está concentrado ali num único lugar, num único conteúdo, tá? Então, só queria introduzir aqui para quem não conhece sobre o método. E aí o método, claro, ele é base para os conteúdos que eu produzo aqui, né, tanto gratuitamente no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube. E, assim como ele é base para o que eu produzo, ele também tem uma base, que são os 6 pilares que a gente vai conversar hoje. E aí, pilares nada mais são do que uma parte primária de uma estrutura, né? Uma coisa que nos ajuda a dar sustentação para o que quer que seja construído em cima daquilo, né? Então, basicamente, esse é o conceito de um pilar. E aqui, para mim, eu vou usar ele como sinônimo de base. Então, quando eu falo pilar, base, eu tô falando das mesmas coisas. Só que aí, se a gente for pensar, talvez na construção civil e na arquitetura, pilar e base tenham significados diferentes, mas a gente abstrai isso, tá? Então, eu vou acabar usando esses 2 sinônimos. O Fórmula de Viagem, o método e o Fórmula de Viagem como um todo, então tem pilares de sustentação que me ajudam a guiar todas as decisões e as ações que eu tomo, seja para produção de conteúdo, para as coisas que eu trago gratuitamente, seja para quem é meu aluno no curso do Fórmula de Viagem ou para quem já foi meu cliente de consultoria, tá? E quais são esses pilares? Vou te falar aqui quais são esses 6. O primeiro pilar é o pilar da clareza. O segundo pilar é o pilar do comprometimento e do foco. E eu deixo essas 2 palavras juntas. O terceiro pilar é o pilar da paciência. O quarto pilar é o pilar do conhecimento técnico, né? De conhecer o que precisa ser feito. O quinto pilar é o pilar da prática, de colocar a mão na massa mesmo. E o sexto pilar é o pilar de ser acessível e transparente. E aqui, quando eu falo acessível, não é pensando em, por exemplo, acessibilidade de pessoas com deficiência. É acessível no sentido, tanto buscando sempre os melhores custos, mostrar as coisas para vocês que mostrem que as coisas são acessíveis financeiramente falando, como também acessível no sentido de ferramentas que são gratuitas, ferramentas que são fáceis de usar. Então, é nesse sentido de acessível, tá? Mas não se preocupa que daqui a pouco eu vou explicar cada um dos pilares com mais calma, tá? Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre eles. E aí eu considero que conhecer esses 6 pilares, saber deles, é um atalho pra gente ter viagens melhores e mais baratas, tá? Porque como eles são uma base, eles nos ajudam a tomar decisões, eles nos guiam e nos direcionam para atingir o objetivo, que é realizar as nossas viagens, né? E aí, antes de continuar, eu acho importante eu mencionar para você o que esses pilares não são. Como assim o que eles não são? Eles não são uma verdade absoluta e imutável, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que se um dia algum desses pilares parar de fazer sentido ou precisar ser adaptado, mudado, eu vou mudar e tá tudo certo. Assim como a gente muda durante a nossa vida, a gente amadurece, uma coisa que fazia sentido anos atrás talvez não faça mais hoje, assim funcionam esses pilares.
E por isso eu quero te dizer que isso também vai servir para a forma como você vai interpretar esses pilares, né? Então, alguns deles vão fazer mais sentido para você, outros vão fazer menos. Aí você vai poder adicionar novos pilares na sua lógica, se fizer sentido para você, você vai poder adaptar, tá? Eles não são absolutos. Vou te dar um exemplo de um pilar que eu não trago aqui, mas que poderia ser um pilar importante para você, que é o pilar do conforto e da qualidade nas suas viagens. Vamos supor que para você esse é um item extremamente importante, então ele é um pilar ali que segura a forma como tu vai pensar nas tuas viagens e planejar elas. Então, você poderia, por exemplo, nesse caso, talvez a questão de ser acessível não seja uma questão tão relevante para você. Você poderia, por exemplo, trocar por conforto e qualidade, que faz mais sentido, tá? Esse é só um exemplo. Outro exemplo, uma coisa que é muito importante para você, que pode ser um pilar para você: otimizar o seu tempo, né? Ganhar sempre tempo e ter bastante praticidade. Então, se isso é um pilar para você, pode ser que isso flexibilize a forma como você enxerga viagens e, nesse caso, existam momentos que você prefira, por exemplo, pagar alguém, comprar alguma coisa pronta, contratar uma agência, ou o que quer que seja, porque você está priorizando o seu tempo e praticidade. Para isso, você acha que faz mais sentido contratar alguém. Tô dando só um exemplo. E eu achei importante trazer para vocês o que não são esses pilares, porque eu não tô aqui para forçar ninguém dizendo que esses pilares são perfeitos e tudo que eu ensino é o melhor caminho ou o único caminho que existe para você chegar numa viagem melhor, tá? Não é. Esse também é um dos objetivos de transparência, ser um pilar e tá ali junto com o acessível, porque eu gosto de ser transparente nas coisas que eu falo, tá? Então, esse método aqui não é uma verdade absoluta. Claro que eu vou te apresentar uma coisa que eu já usei, que funcionou para mim, que funcionou para os meus alunos, que funcionou para os meus clientes, que funciona também para muitos seguidores que estão aqui, que não são nem meus alunos, nem foram meus clientes, mas que usam as coisas que eu já falei e que funcionou para eles também. Então, eu vou trazer as coisas que funcionam e você vai olhar para isso e vai tentar usar da melhor forma ou adaptar. E por que esse atalho dos seis pilares do Fórmula é um atalho, na verdade, né? Por que eu posso dizer que isso é um atalho? Porque se você implementar esses pilares no teu planejamento, na tua organização de viagem, eles vão te ajudar a preparar melhor as tuas viagens. Então, você vai ter viagens mais bem aproveitadas, você vai aproveitar muito mais o teu tempo, a tua viagem vai ter mais qualidade nas coisas que tu faz, nas coisas que tu escolhe, e isso sem precisar custar a mais, tá? Fora que, por você ter uma estrutura para te guiar, você vai não cometer tantos erros que são cometidos normalmente no planejamento de viagens, às vezes, por a gente não saber alguma coisa. Então, vamos entrar aqui nos pilares, tá? Eu vou te apresentar cada um deles agora com mais calma, vou te explicar o porquê de cada um, vou te dar exemplos práticos, né? Vou tentar te mostrar como é que eles funcionam, por que eles fazem sentido e por que eles são um pilar aqui do método. Método da clareza. Quando eu falo clareza, eu me refiro a você realmente saber o que você quer, o que você mais gosta, quais são as suas preferências em relação à viagem, quais são os teus limites, qual que é o propósito daquela viagem. E aqui, quando eu falo propósito, não precisa ser nada mirabolante, pode ser simplesmente tirar férias, tá? Não tem problema nenhum, mas a gente tem que ter clareza dessas coisas. E o que isso significa de forma prática? Vou te dar um exemplo para facilitar. Vamos supor que você quer seu sonho é ir para Paris no Natal. E aí, ponto. Se você parasse por aí, eu te diria que você estaria fazendo uma viagem no escuro. Não tem clareza aqui, porque você simplesmente quer fazer uma viagem no Natal para Paris, mas você não sabe absolutamente nada ou não sabe várias coisas sobre como é Paris no Natal. Você vai precisar ter clareza para tomar a melhor decisão, porque pode ser que o Paris no Natal não seja o melhor caminho e você se frustre, porque você não tem ali as suas expectativas alinhadas ou você estava esperando uma coisa que não era bem assim. Então, o que a gente faz para ter clareza? Nesse exemplo aqui que eu tô dando, tá? E aí você pode usar essa lógica para outras coisas. O que eu te diria para você fazer aqui?
Você precisa descobrir como é Paris nessa época do ano que você pretende ir, né, perto do Natal. Como é que é em relação à previsão do tempo? O quão frio ou não frio é? Chove, não chove, neva? Como é que funcionam as coisas? Que tipos de atração funcionam na época de Natal em Paris? Será que tem muita diferença de preço? As coisas que eu vou consumir nessa época do ano em relação a outra época do ano? Você também pode ver vídeos sobre Paris nessa época do ano, né? Nada como a gente visualizar, isso ajuda bastante. Você pode descobrir se precisa de muita coisa antecipada ou não. Você vai descobrir que tipo de roupa você precisa, porque você vai estar indo viajar no inverno da Europa, que é um inverno rigoroso, né? Que a gente nem conhece o nível de inverno, que tipo de roupa você precisa e por aí vai. Dessa forma, você vai conseguir decidir de forma sincera, com informações, se aquele é o melhor momento para você fazer aquela viagem ou não, de acordo com as informações que você teve ali. E aí você pode perceber que, por exemplo, para você não gosta de frio. Não gosta de frio intenso. E aí você avalia aquelas questões, não gosto de frio intenso, não gosto muito de lugares fechados, muito lotados, porque como é inverno, as pessoas vão buscar muitos lugares fechados. Você não gosta de andar muito empacotado, cheio de roupa, tem várias questões. E aí você pesquisou essas coisas e descobriu isso. E aí pode ser que com essas informações você decida que pelo menos por uma primeira viagem para Paris, você não vai nessa época do ano então, porque você viu que talvez você não vai gostar da experiência, pensando que tem várias coisas que você gostaria de fazer. Ou você pode perceber que tá tudo bem, você não se importa com aquelas situações, você não se importa com frio, não se importa com um monte de roupa, não se importa com os contras de nada daquilo, você vê muito mais pró, então você vai manter e vai viajar no Natal sem problema nenhum. Não tem nem certo nem errado. O ponto aqui é ter as informações e alinhar expectativas. Então você vai chegar em Paris sabendo que você vai encontrar e tá tudo certo, você pesquisou, você sabe, você aceitou aquilo e sem estresse. Pronto, você tem clareza nesse cenário, tá? Então é realmente você pensar nisso, de conhecer melhor os destinos, de entender se tem a ver com você, se tá alinhado com o que você quer e usar essas informações ou como um filtro para talvez mudar a sua viagem ou tirar alguma coisa da sua viagem, ou simplesmente como um alinhamento de expectativa, se você não quer tirar e não quer mudar nada, tá tudo bem, mas pelo menos você sabe como as coisas vão ser, ou também para aquilo te deixar ainda mais animado para você visitar aquele lugar, só te confirmou coisas que você já imaginava e você tá super feliz. Com a diferença de que agora você tá super bem informado, tá? Então, é isso que eu falo sobre clareza. Eu não vejo que é possível a gente pensar em viagens, planejar as nossas viagens e ter viagens incríveis se a gente não souber o que a gente está fazendo, se a gente não tiver informações relevantes na nossa mão. Então, por essa razão, isso é um pilar, porque eu considero tudo isso que eu mencionei pode trazer impactos bem positivos para a tua viagem. Acho que, inclusive, a falta de clareza traz impactos negativos. Então, por essa razão, é um pilar do método do Fórmula de Viagem. Pilar número 2. Comprometimento e foco, tá? Vê se você concorda comigo. Que fica muito mais difícil pra gente atingir um objetivo, principalmente um objetivo maior na nossa vida, se a gente não tiver comprometimento com ele. E, consequentemente, foco. Né? Eu acho que um é consequência do outro. Quando a gente se compromete, é muito mais fácil a gente ter foco em alguma coisa, tá? E aqui, claro, de modo geral, a gente acaba pensando em sonhos de viagem maiores, né? Viagens mais elaboradas que vão exigir da gente mais comprometimento. E aí, esse comprometimento facilitaria as coisas. Vou te dar um exemplo. Quando você marca pelo menos uma ideia de data da viagem que você quer fazer na sua agenda, no seu calendário, você já tá partindo ali você já tá se comprometendo de alguma forma, porque você tá pelo menos levando em consideração aquela data e você sabe que você vai ter que começar a pesquisar e se movimentar. Então ali você criou os primeiros movimentos do comprometimento com aquele teu sonho, tá? Outro exemplo, quando você, a partir do momento que você decidiu a viagem, você faz o orçamento dela, você vai lá e levanta quanto aquela viagem pode custar.
E aí, com isso, você consegue entender quanto tempo você precisa para se programar financeiramente, se você precisa guardar, né? Quanto você precisa guardar de dinheiro, quanto você precisa economizar, se você precisar gerar uma renda extra ou o que for. Tá gerando ainda mais comprometimento. Você deu um próximo passo pra tua viagem, né? E aí, com isso, você tá cada vez mais focado. E como é que a gente enxerga que a gente tá cada vez mais focado? Alguém no teu trabalho te convida pra almoçar fora. Pensando num cenário normal, né, gente? Que nesse momento a gente não tá muito pra almoçar fora. Mas vamos pensar num cenário normal. Alguém te convida pra almoçar fora no trabalho. Ou bate aquela vontade de comprar umas blusinhas. Ou dá uma vontade de comer uns 3 lanches por semana. E aí, quando você for fazer ou pensar em fazer cada uma dessas coisas, você vai lembrar da sua viagem, do tanto que você tem que separar de dinheiro. Então, poxa, eu tenho esse compromisso comigo mesmo de realizar essa viagem, para isso eu preciso de X reais. Então, eu não vou aceitar esses convites e vou deixar à vontade das blusinhas, porque blusinha não vai me levar pra viagem. E aí você, claro, busca um equilíbrio. Mas isso tá te ajudando a ter foco no teu sonho e tá te ajudando a dizer não pra outras coisas. Por isso que eu falei que comprometimento e foco, pra mim, andam juntos, tá? E por que isso é um pilar? Porque se a gente não se mantiver firme no propósito que a gente tem, ele não vai acontecer. E no nosso exemplo aqui é a viagem. E eu quero que vocês sejam pessoas realizadoras e não apenas pessoas sonhadoras. Ou melhor, que sejam pessoas sonhadoras, mas que realizem os sonhos de vocês, tá? Inclusive, por essa razão, como cada um dos pilares aqui, como eu falei, eles me direcionam para a produção de conteúdo e para várias outras coisas, eu trago, de vez em quando, não é com tanta frequência, mas eu trago, às vezes, conteúdos relacionados a comportamento, a organização de modo geral, porque eu quero provocar e incentivar vocês, quero desenvolver esse pilar aqui para vocês também. Pilar número 3, paciência. Eu acho paciência uma virtude muito bonita. Assim, eu acho um negócio muito legal. Até porque eu não sou uma pessoa muito paciente. Quem me conhece mais de perto sabe que eu não sou muito paciente. Pelo menos para alguns assuntos, né? Óbvio, não é para tudo que a gente é impaciente, mas para algumas coisas eu não sou. Só que eu considero que a gente precisa, sim, ser paciente e precisa ser mais tolerante, e isso tudo vai nos ajudar a realizar mais as nossas coisas, né? A gente se irritar não vai ajudar. Mas quando a gente tá lá planejando as nossas viagens, principalmente quando a gente tá planejando realmente a fundo, indo atrás dos detalhes, às vezes a gente vai esbarrar com alguma coisa que a gente não consegue descobrir a informação direito. Você sabe que aquilo não é o suficiente, você tá empacado, você não acha aquilo de jeito nenhum. Você tá fazendo alguma coisa que às vezes vai te irritar, ou você tá fazendo uma coisa que você não gosta, não tem vontade de fazer, ou vai bater aquela preguiça, enfim, várias coisas. Mas a gente precisa ter paciência, tá bom? Paciência para fazer mesmo as coisas que a gente não tem muita vontade de fazer. E aí eu considerei a paciência um pilar e trouxe ele como pilar do método, porque eu entendo e considero que não dá pra gente viver sem paciência. Então, quando a gente não tem muito, a gente precisa desenvolver. É importante que a gente tenha tolerância. Então, a gente precisa ter essa habilidade para as coisas darem mais certo e principalmente para as coisas serem mais leves pra gente, mais leve também para quem tá próximo da gente. E aqui não é só paciência, também é paciência às vezes com a gente mesmo, né? Paciência com os nossos limites, ser paciente porque a gente não conseguiu fazer alguma coisa, e tá tudo bem que às vezes também não dá, né? A gente tem que buscar um equilíbrio, tá? Mas, como eu falei, é uma habilidade bem interessante pra gente ter. Às vezes é uma mudança de mindset. Eu admito que eu já melhorei bastante. Admito não, né? Nesse caso eu digo que já melhorei bastante a minha paciência, já fui bem menos paciente, tá? Então, esse é um pilar importante e que também me lembra que eu tenho que ser paciente comigo mesma e que eu não posso esquecer que eu tenho que ser paciente, porque vocês também esperam de mim paciência, que eu tenha paciência pra explicar, enfim, coisas assim.
tá? Então, pra mim, esse é um pilar que faz bastante sentido. Mas aqui eu já vejo bem um exemplo de pilar que é bem adaptável. Porque nem pra todo mundo vai fazer sentido a partir da paciência. Pra mim, eu achei relevante, mas pode ser que você já seja uma pessoa bem paciente e que não faça sentido pra você trazer isso como um pilar, porque já é uma coisa bem intrínseca, e aí você decida colocar uma outra coisa no lugar ou simplesmente tirar o pilar da paciência, tá? Isso aqui é bem um exemplo de que é mais se você precisa, tá? Se você não precisa, se você já se considera bem paciente, abstrai esse pilar aqui. Pilar número 4. Conhecimento teórico. O que seria o pilar número 4? A gente precisa saber planejar uma viagem para que ela seja uma viagem incrível e uma viagem barata também. Mas não tem como a gente executar os passos que compõem uma viagem se a gente, na verdade, nem souber que passos são esses, né? Nem souber que eles existem, não souber como é que faz. E aqui algumas pessoas pecam bastante porque elas menosprezam um pouco o planejamento, porque até enxergam a palavra de um jeito... é uma coisa muito engessada e tal. Inclusive, isso foi uma coisa que a gente conversou na primeira live aqui do aquecimento. Eu falei bastante que planejamento não nos engessa, muito pelo contrário, nos abre muito mais as possibilidades. Mas por essas razões, às vezes, as pessoas menosprezam algumas dicas, às vezes dicas bobas, que elas acham que são irrelevantes, como, por exemplo, alguma dica de bagagem, alguma dica relacionada a, sei lá, passar na segurança do aeroporto, alguma dica de um passeio, e a pessoa vai lá e faz de qualquer jeito, sem saber o que tinha que fazer, sem ir atrás para saber como é que deveria fazer aquilo. E se você fizer uma coisa de qualquer jeito, você vai ter um resultado de qualquer jeito, né? Aquela coisa vai sair de qualquer jeito. Então, para isso, a gente precisa buscar esse conhecimento. E a gente tem diversas fontes inesgotáveis de conhecimento. Hoje, mais do que nunca, é extremamente fácil a gente acessar os conhecimentos de outras pessoas. O Google é o nosso melhor amigo. Eu sempre falo isso. Então, se você tem qualquer dúvida na sua vida, pergunte para o Google, porque ele vai te ajudar, ele vai te trazer uma resposta. Inclusive, ele vai trazer respostas de coisas que você nem sabe. Então, você pode perguntar para ele: o que eu preciso saber para planejar uma viagem? E ele vai te contar o que você precisa fazer para planejar uma viagem. Às vezes, é muito mais do que você imagina. Então, usem e abusem das fontes de pesquisa. E, claro, aproveitem também o Fórmula de Viagem, porque aqui é uma ótima fonte de conhecimento técnico também, né? De conhecimento teórico sobre planejamento de viagem. Não teórico... não vou dar spoiler. Daqui a pouco a gente vai falar da prática. Vamos lá, tá? Aproveitem, porque eu tenho literalmente centenas de conteúdos postados no Instagram e no Facebook. E tem mais algumas dezenas já de vídeos no canal do Fórmula de Viagem no YouTube. Então tem bastante conhecimento técnico por aqui. E claro, tem diversos outros perfis, blogs de viagem que também trazem diversas informações, tá? Não tem só eu. Não tem muito um exemplo, eu não consegui pensar em que forma eu daria um exemplo prático disso pra vocês, porque pra mim eu considero que a gente tem que entender, né? Tem que conhecer o passo a passo pra gente saber, né? Conhecer o que a gente tem que fazer pra que essa viagem saia da melhor forma possível, tá? E é um pilar pro método, é um pilar do método Fórmula de Viagem, porque pra mim não tem como realizar essa viagem que eu falo tanto, que é fazer uma viagem mais incrível e ainda economizando se você não souber o que fazer. Não tem como mesmo, tá? Então, por isso que eu considero um pilar. Pilar número 5, a prática. O famoso mão na massa. Organizar a nossa viagem não tem como fazer sem colocar a mão na massa, sem colocar em prática, né? Você não vai pensar só na parte, vai aprender só a parte técnica, né? A gente tem que colocar realmente a mão na massa, inclusive se você não botar em prática, nenhum dos outros pilares servem pra nada. Clareza não vai servir pra nada, quer dizer, vai te trazer uns conhecimentos a mais, mas você não vai ter feito nada com aquilo. Comprometimento, nem dá pra dizer que teve comprometimento, se você não colocar a mão na massa, não teve comprometimento. Dá pra dizer que paciência, talvez você tenha tido paciência até demais, que chegou a um ponto que você nem fez
as coisas, e só o conhecimento teórico também é só um conhecimento que, se você não colocar em prática, ele também não serve para muita coisa, né? Até porque a prática nos faz perceber e ajustar, inclusive, algumas coisas que a gente aprendeu teoricamente. Vou te dar um exemplo. Uma viagem internacional, assim, uma viagem maior de férias, uns 20 dias. Eu considero que a gente leva mais ou menos 6 meses para planejar uma viagem desse porte, tá? 6 meses até o dia do embarque. Porque ali tem tempo suficiente para o planejamento não ser uma coisa pesada e maçante, para você não morrer fazendo aquilo tudo de uma vez. E também porque tem coisas que tem tempo certo para comprar, para reservar, então não dá para deixar para a última hora. Então, eu considero que 6 meses é um tempo bem espaçado, é um tempo tranquilo, e por essa razão você não vai precisar mexer nas coisas de viagem todos os dias da sua vida, né? Você não vai ficar 6 meses full planejando. Mas esse aqui é um exemplo muito clássico de prática, são 6 meses na prática. Óbvio que acaba sendo uma mistura de tudo, né? Porque você vai aprender novas coisas, então você precisa correr atrás da parte teórica, você precisa entender como é que são as coisas, você vai ali ter que usar da sua paciência, do seu comprometimento, de ter os seus momentos para planejar a sua viagem e tudo isso colocando em prática. Então, é uma mistura de tudo um pouco, tá? E por que é um pilar? Porque não existe resultado positivo se a gente não colocar a mão na massa, né? Se você quer uma viagem incrível, uma viagem mais barata, você tem que se mexer e organizar ela da forma correta. Vamos ao pilar número 6, o pilar de ser acessível e transparente. Esse aqui é o último pilar que eu trago, mas ele definitivamente não é menos importante, muito pelo contrário, talvez ele seja até o mais importante para mim, né, para o que eu quero ensinar para vocês. O que eu quero dizer quando eu falo em ser acessível? Um dos olhares é em questão do quanto eu consigo facilitar, né, de quantas coisas podem ser na mão, relacionada, por exemplo, às ferramentas que eu ensino. Então, eu sempre tento mostrar de uma forma que você consiga acessar aquela mesma coisa que eu estou acessando, que você consiga replicar. Então, eu não apresento nada mega mirabolante, ou quando uma coisa é um pouquinho mais complexa, eu explico com mais calma, e tudo que eu mostro tá na internet, acessível para qualquer pessoa, tá? Também é acessível no sentido financeiro. Primeiro, porque eu sou completamente a favor de viagens mais baratas para que elas se tornem mais acessíveis para as pessoas que achavam que aquilo não era acessível, né? Então, lá, muitos anos atrás, eu já fui essa pessoa, então essa é uma das razões de eu buscar tanto essa questão de ser acessível. Outro ponto, ajudar a gente a viajar mais. Então, para quem já viaja, se aquilo se torna cada vez mais acessível financeiramente, você pode viajar mais vezes com aquele mesmo valor. Então, é um motivo super relevante, né? Indo nessa onda do acessível, eu sempre apresento ferramentas gratuitas, como eu falei, que você encontra na internet, e eventualmente, se eu apresentar alguma ferramenta que por alguma razão não seja gratuita, tem alguma anuidade, alguma coisa, um cadastro, eu vou explicar os prós e contras, né, quais são vantagens e desvantagens, para deixar aquilo ali bem claro, e vou te dar uma orientação para você fazer a conta para saber se vale a pena, né? Porque às vezes tem coisas que são pagas que valem muito a pena e tem outras que não vão nos trazer muitos benefícios, né? Mas de modo geral, as ferramentas que eu apresento, acho que em 99% dos casos, elas são gratuitas. E um quarto ponto relacionado a ser acessível, por eu querer que as coisas fossem acessíveis, isso ser uma coisa que vem comigo bem desde do começo mesmo, quando eu comecei a organizar viagens e tive as minhas dificuldades, inclusive em acessar a informação, por essa razão que eu criei o curso, porque dessa forma eu podia ensinar todo o meu método para muitas pessoas, e também porque, como eu trabalhava com a consultoria antes, se a pessoa contratasse a consultoria era por viagem, então ela pagava um valor, e é um valor que normalmente é mais caro que o curso, e se ela precisasse de novo, ela teria que contratar de novo. Então, a cada consultoria, as pessoas precisam pagar por aquela consultoria. E no curso, não. No curso você paga uma única vez,
Ele é mais barato normalmente do que a consultoria e você tem um conhecimento para o resto da sua vida sobre planejamento de viagens. Então você aprende a fazer. Essa foi uma questão, né? Quando eu comecei com a consultoria, mas eu percebi que me deixaria muito mais feliz se eu ensinasse as pessoas a fazer isso. Então esse também é um grande ponto na questão da acessibilidade, né? No caso de acessível aqui. E o que eu quero dizer quando eu falo de transparência? E por que eu juntei, né? Por que ele entra no mesmo pilar? Porque tudo isso que eu te falei, tudo que eu falo aqui no Fórmula de Viagem leva à transparência, tá? Eu não te apresento meia ferramenta, eu não te apresento meia verdade, eu também não escondo os meus produtos, eu não escondo os meus serviços, até porque esse é o meu trabalho, né? E por ser o meu trabalho, eu preciso ganhar de alguma forma. Inclusive, muitos de vocês, talvez os mais novos no Fórmula não saibam, mas a Semana Você Viajante, que é eu chamo de mini curso gratuito, ele vem antes de eu abrir sempre a nova turma do curso Fórmula de Viagem. E não tem problema nenhum eu falar sobre isso, tá? Então, eu dou um mini curso gratuito, depois que eu dou esse mini curso gratuito, as pessoas podem decidir, dentro ali do período de inscrição, se faz sentido elas entrarem no curso que é pago, ou se elas vão continuar consumindo os meus conteúdos gratuitos e tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. Eu tô aqui, a maioria dos conteúdos que eu produzo são gratuitos e vão ter a maioria das pessoas vai continuar consumindo os produtos, né, os conteúdos gratuitos, e algumas pessoas vão entrar no curso porque essas pessoas querem acelerar o seu processo de aprendizagem, né, relacionado ao planejamento de viagens e também querem a minha ajuda mais próxima, né, de forma mais dedicada, e tá tudo certo. Por que é um pilar? Porque pra mim, mais do que um pilar, é uma questão realmente de valor, né, é de ser valor que eu quero dizer de não valor financeiro, né, de valor. Então, ser acessível e ser transparente é mais um valor do que qualquer outra coisa pra mim, porque foi o que me motivou lá atrás a ensinar ensinar outras pessoas sobre viagens, tá? E porque eu sei que tudo isso vai te levar para um ponto que é para mim assim a grande virada. Eu faço tudo isso para te levar para o ponto da independência. Eu quero que chegue um momento que você não dependa de mais ninguém, tá? Eu quero de verdade que todos os viajantes aprendam o que eles precisam fazer, que eles não dependam de outras pessoas, tá? Para fazer as coisas. E aí, a partir disso, você vai usar esse conhecimento ao teu favor, seja para você, né, óbvio, planejar sozinho, ou seja para o momento que você precisar contratar outras pessoas, porque pode acontecer, ou você pode preferir em diversos momentos contratar outras pessoas e não tem problema nenhum, mas você tem o conhecimento. Então você vai estar contratando, tendo muito mais clareza do que você está contratando, por que você está contratando, você vai poder questionar, vai poder perguntar. Então tudo vai ser muito, muito melhor e muito mais transparente para você, porque você tem a informação, você domina o processo, tá? E aí, quando você decide contratar outra pessoa, você tá decidindo de forma completamente transparente. Você não tá simplesmente delegando porque você não sabe fazer. Você saberia fazer, mas você não quer, não pode, não tem tempo, qualquer razão que seja. Esses eram os 6 pilares que eu queria apresentar para vocês, tá? A minha ideia era mostrar por que, né, eu considero esses pilares e como é que eles poderiam ajudar vocês de alguma forma também, como é que pode impactar no planejamento de viagens de vocês. Acho que alguns desses pilares fizeram sentido para vocês. Se algum deles não fez, vocês me avisem. Se vocês perceberem enquanto eu estava explicando que tem pilares que eu não mencionei, que para vocês fazem sentido, que seriam pilares relevantes para vocês, também vocês podem me avisar depois o que vocês adicionariam nessa lista de vocês.